Conclusão. Nossa investigação abordou as origens de Yahvé, sua adoção como Deus de Israel, sua ascensão como Deus tutelar dos reinos de Israel e Judá, sua transformação em um Deus único sob Josias e depois sua evolução em um Deus singular e exclusivo após o colapso do reino davídico e a dispersão geográfica do povo de Yahvé. A narrativa cobriu aproximadamente um milênio, desde o final do século XIII até o período helenístico. Concluímos nossa investigação com a tradução da Torá para o grego no século III, e esse desenvolvimento marca a conquista do mundo ocidental por Yahvé, um deus que a partir de então passaria a ser chamado Kyrios, Senhor. Poderíamos, é claro, continuar a história pelos séculos seguintes, mas nosso objetivo aqui é apenas descrever a invenção do monoteísmo. O judaísmo, então, foi construído em suas diferentes correntes e sensibilidades sobre esse fundamento monoteísta, assim como posteriormente o cristianismo e o islamismo. Como conclusão, esbocemos a evolução histórica do judaísmo até o período romano. Por volta do ano 200, a Palestina passou para o controle dos Seleucidas, embora nessa época Roma já começasse a expandir seu poder sobre todo o Mediterrâneo. Antíoco IV Epifânio, que de fato já era vassalo de Roma e era apoiado por parte da aristocracia judaica, empreendeu a helenização de Jerusalém. Em 167, tentou transformar Jerusalém à força em uma polis grega e buscou rededicar os templos de Yahvé em Jerusalém e Samaria a diferentes manifestações de Zeus, que certamente teria tentado identificar com Yahvé. Alguns anos mais tarde, entrou no Templo de Jerusalém numa tentativa, ao que parece, de obter o dinheiro necessário para seu tributo a Roma. Essas agitações deram origem a uma literatura apocalíptica, embora pouquíssimos vestígios dela tenham sido preservados na Bíblia hebraica. O melhor exemplo é o livro de Daniel, que retrata uma época em crise sob Antíoco IV. O livro foi redigido em 164, pouco antes da morte de Antíoco. O Apocalipse, palavra que significa revelação, era um gênero literário com raízes no movimento profético, mas também na literatura sapiencial do Oriente Próximo. Usando um pseudônimo, o autor de uma obra apocalíptica buscava instruir seus leitores sobre eventos que antecederiam o fim dos tempos. Esses eventos eram interpretados como sinais da vitória de Deus contra as forças do mal. No livro de Daniel, o fim corresponde a um julgamento sobre toda a humanidade, como consequência do qual os justos que não haviam sido recompensados em vida ressuscitariam. Esta é a primeira atestação clara da ideia de que Deus fará os mortos voltarem à vida. O Deus de Israel aparece em Daniel 7 como o ancião, sentado em um trono com rodas e acompanhado por outra figura celeste chamada Filho do Homem. O Filho do Homem recebe do ancião a soberania sobre toda a terra. Essa configuração é notavelmente semelhante à do par El e Baal em Ugarit, onde El também é descrito como um ancião que entrega a seu filho Baal os assuntos do mundo. A figura do Filho do Homem terá papel importante mais tarde nas expectativas messiânicas, onde a expressão passa a significar o Messias, o rei ideal que haveria de vir. Na literatura apocalíptica, Yahvé não está sozinho no céu. O livro de Daniel menciona Miguel, comandante do exército de Yahvé e chamado de príncipe de primeira ordem, o que significa, presumivelmente, que deve ser contado entre os arcanjos. A especulação sobre um céu povoado por toda sorte de anjos está altamente desenvolvida no primeiro livro de Enoque. Este livro não foi aceito no cânone, mas suas partes mais antigas provavelmente são contemporâneas ou até anteriores ao período em que o livro de Daniel foi redigido. A parte de Enoque, chamada o Livro dos Vigilantes, contém a mais antiga lista existente dos 7 arcanjos. Assim como Daniel, Enoque descreve um julgamento vindouro, mas esse julgamento não é apenas um no qual Deus intervém, e sim um em que diversas entidades celestiais participam. A ideia de uma batalha final entre o Deus bom e seu exército contra as forças do mal e das trevas era um elemento constitutivo do sistema de crenças da comunidade de Qumran. Um dos escritos dessa comunidade, chamado Rolo da Guerra, descreve o combate entre os filhos da luz e os filhos das trevas. O mesmo cenário será retomado no Novo Testamento, notadamente no Apocalipse de João, que descreve a batalha entre o exército celestial contra Satanás, em grego, Diabolos, o diabo e seu exército. Essa batalha terminará com uma nova criação. Essa visão dualista, segundo a qual Deus deve enfrentar as forças do mal, culmina com a descrição da batalha futura, em que o exército divino sai vitorioso sobre os exércitos das trevas.
Essa concepção é compartilhada pelos autores do livro de Daniel, provenientes do mesmo meio que os macabeus. Os macabeus foram militantes judeus que se engajaram em luta armada contra a helenização. Em 162, conseguiram tomar Jerusalém e purificar os templos, que, em sua visão, haviam sido profanados por Antíoco IV e pelo Partido Helenista. Como movimento religioso, os macabeus representam uma tentativa de retorno a um judaísmo não helenizado, tentativa que rapidamente se mostrou fadada ao fracasso. A dinastia dos Hasmoneus, que surgiu dos Macabeus, acabou por adotar precisamente a cultura e a ideologia helenísticas que os próprios Macabeus haviam combatido originalmente. Sob essa dinastia existiu um Estado judeu que, durante o reinado de Alexandre Janeu, de 103 a 76, tinha aproximadamente a mesma extensão geográfica do território que as narrativas bíblicas atribuíam a Davi ou Salomão. A independência do Estado Asmoneu, contudo, foi apenas relativa. Seu reino foi tolerado pelos romanos porque servia de contrapeso contra os seleucidas. Essa tolerância terminou em 63, quando Pompeu tomou Jerusalém, entrou no templo e descobriu que ele estava vazio. Os asmoneus foram substituídos pelos herodianos, idumeus helenizados, habitantes da região de Edom que haviam se convertido ao judaísmo e recebiam o apoio de Roma. Herodes o Grande ampliou o Templo de Jerusalém entre 20 e 720, mas foi detestado pelos judeus devido às suas origens idumeias e sua submissão aos romanos. O historiador Flávio Joséfo afirma que, no limiar da era cristã, o judaísmo estava dividido em 4 correntes ideológicas, refletindo 4 visões religiosas bastante distintas. Os saduceus, uma elite sacerdotal ligada ao Templo de Jerusalém, eram relativamente abertos às influências gregas e defendiam a Torá, o Pentateuco, como única autoridade em questões de prática religiosa, recusando, assim, doutrinas novas como a ressurreição dos mortos. Também sustentavam uma doutrina de retribuição, segundo a qual cada homem era recompensado ou punido por suas ações durante a vida na terra. Esse grupo estava, portanto, em conflito com os fariseus, um grupo fundamentalmente contrário à helenização do judaísmo. Ao contrário dos saduceus, cuja religiosidade se centrava no templo, os fariseus enfocavam o estudo da Torá e sua aplicação à vida cotidiana. Os essênios, inicialmente aliados dos fariseus, eram originalmente fraternidades religiosas, das quais Qumran é o exemplo mais conhecido. Seguiam regras muito estritas, rejeitavam o culto sacrificial do Templo de Jerusalém, tinham seu próprio calendário e aguardavam a vinda de um ou talvez 2 Messias e o fim do mundo. Costuma-se supor que essa seita desapareceu após a destruição do templo no ano 70, mas é possível que certos grupos tenham continuado a existir durante os séculos 2 e 3. Os zelotes eram um movimento de resistência armada contra os romanos. Flávio Joséfo os considera uma quarta seita e afirma que eram muito próximos dos fariseus. Open quote. Exceto que aqueles que professam o zelotismo sustentam que somente Deus deve ser reconhecido como Senhor e Rei. Tem tamanha paixão indomável pela liberdade que, contanto que não tenham de dar a nenhum homem o nome de Senhor e Mestre, são indiferentes aos mais extraordinários tipos de morte e às mais atrozes torturas que sofrem ou que infligem àqueles que desaprovam. Close quote. Esse grupo, que está na origem da revolta contra os romanos, perseguia uma ideia teocrática e não reconhecia nenhum poder terreno além do governo divino. Assim, podem ser vistos como precursores de outros movimentos radicais ou fanáticos que surgem ao longo da história das 3 grandes religiões monoteístas. A revolta do ano 70 resultou finalmente na destruição do Templo de Jerusalém. Contudo, diferentemente da situação após a destruição do primeiro templo, em 587, já existia uma instituição que poderia substituí-lo: as sinagogas, que então se tornaram, de uma vez por todas, os lugares nos quais o judaísmo encontrou sua identidade. Uma revolta final, a do proclamado Messias Bar Kokhba, de 132 a 135, resultou em nova derrota. Os judeus expulsos de Jerusalém haviam agora se tornado definitivamente uma minoria dentro da Judéia e se estabeleceram ao redor de todo o Mediterrâneo. As tendências saduceias, essênias e zelotas desapareceram ou se tornaram pequenas minorias. O judaísmo farisaico tornou-se dominante e transformou-se depois em judaísmo rabínico. A palavra rabino significa mestre ou professor.
Para definir a identidade dessa forma de judaísmo e também como reação contra o cristianismo nascente, os fariseus decidiram, durante o século II, definir exatamente quais eram os livros sagrados do judaísmo. E é nesse período que encontramos a origem da Bíblia tripartida, composta pelo Pentateuco, Torá, Profetas e Escritos, Ketuvim. Importa lembrar, porém, que para o judaísmo, ao contrário do cristianismo, essas três partes não possuem igual autoridade. O Pentateuco constitui a parte central, devendo ser lido em sua totalidade durante os serviços religiosos na sinagoga, ao passo que profetas e escritos são considerados complementares à Torá. Para o judaísmo, então, Deus se revela primordialmente através dos 613 mandamentos da Torá, transmitidos ao povo por intermédio de Moisés, sobretudo a observância desses mandamentos divinos e a busca por seu verdadeiro sentido, que caracteriza e seu Deus, cujo nome não é pronunciado, mas cuja interação com Israel é comemorada pela leitura do Pentateuco. E é precisamente o Pentateuco que havia preservado os traços de memória de um Deus que, no início, era completamente diferente do transcendente, único e exclusivo agora professado pelas religiões monoteístas. O objetivo dessa investigação foi traçar o caminho do Deus Yahvé, um Deus guerreiro do deserto que se tornou o único Deus das religiões monoteístas. Resumamos os resultados mais importantes de nossa análise, enfatizando seu caráter falível. O simples fato de o Deus bíblico ter originalmente um nome próprio, Yahu, Yahô ou Yahvé, indica que ele não era originalmente compreendido como o Deus único, mas apenas como um Deus entre outros, cultuado por diversos povos do Oriente Próximo. As narrativas do Êxodo sugerem que esse Deus nem sempre foi o Deus de um grupo chamado Israel. O nome desse grupo contém o nome divino El, não Yahvé. As duas narrativas sobre a vocação de Moisés mostram que ele não conhecia o nome do Deus que viria a ser o Deus de Israel. Diversos textos bíblicos sugerem que Yahvé vinha do sul, ele vem de Seir, de Edom ou do Monte Parã. Dois textos parecem até identificar Yahvé com o Monte Sinai, embora não possamos dizer exatamente onde os autores desses textos situariam essa montanha. O fato de Yahvé ser identificado com uma montanha talvez se reflita também em outro ponto. Textos egípcios do último terço do segundo milênio mencionam nômades Shazu. Alguns deles são descritos uma palavra egípcia que provavelmente corresponde ao nome Yahvé e que provavelmente também designava uma montanha. Este seria então o mais antigo testemunho do nome do Deus que viria a ser o Deus de Israel. A origem estrangeira de Yahvé também é indicada pelo fato de que, segundo o Êxodo 3, ele se manifesta a Moisés enquanto este estava na terra de Midian a serviço de seu sogro, que era sacerdote. Isso sugere que Yahvé foi adorado primeiro em Midian e provavelmente também em Edom. A investigação também revelou algumas evidências de que Yahvé foi inicialmente a divindade tutelar dos edomitas antes de se tornar o Deus de Israel. Além disso, o culto a um Yahvé do Sul existiu ao menos até o século VIII, como mostram os grafites de Kuntilet Arjud, que mencionam um certo Yahvé de Temã, ou Yahvé do Sul. A chegada tardia de Yahvé ao território de Israel também é indicada pelo fato de que praticamente não há nomes de lugares cananeus derivados de Yahvé. Os nomes divinos que se encontram em topônimos são de outras divindades: Carmelo, vinhedo de El; Baal Hazor, aldeia de Baal; Anatot, derivado do nome da deusa Anat; Jericó, remetendo ao nome de um deus lunar, entre muitos outros. Yahvé pode ter chegado ao território de Israel com um grupo nômade que o adorava, antes de entrar em contato com a federação de tribos chamada Israel. Não temos atestações claras desse encontro fora da Bíblia. O texto poético de Deuteronômio 33, versículo 5, ele se tornou rei em Jesurum quando se reuniram os chefes do povo, as tribos de Israel, talvez se refira à adoção de Yahvé por Israel. Isso, contudo, também pode se aplicar à conclusão de uma aliança entre Yahvé e seu povo, relatada em Êxodo 24. Embora o texto em sua forma atual tenha sido redigido bem mais tarde, não é impossível que reflita esse encontro inicial. Aparentemente, há uma ligação entre Yahvé e o estabelecimento da monarquia israelita. As narrativas dos livros de Samuel atribuem a vitória de Saul sobre os filisteus à intervenção de Yahvé. O caráter guerreiro de Yahvé, que também era um deus das tempestades, o tornava particularmente apropriado para exercer a função de protetor do primeiro rei de Israel.
É também bastante provável, contudo, que Saul tenha adorado outros deuses, já que um de seus filhos leva o nome de Isbaal, homem de Baal, a não ser, é claro, que Baal, que originalmente significa mestre ou senhor, seja entendido aqui como um dos títulos de Yahvé. Quando Davi tomou Jerusalém, Yahvé veio com ele em uma arca, um cofre no qual Yahvé estava presente junto ao exército de seu povo. Isso mostra mais uma vez o caráter militar de Yahvé, assim como seu título Simaot, Yahvé dos exércitos. Curiosamente, Davi, que é apresentado pelos autores bíblicos como o fundador da dinastia davídica escolhida por Yahvé, não construiu um templo para seu Deus tutelar. A narrativa nos livros de Samuel afirma que ele transportou a arca para Jerusalém, mas que foi Salomão quem construiu o templo ali. Uma análise cuidadosa da narrativa da construção do templo em 1 Reis 6 a 8, e particularmente a comparação entre o texto massorético e o grego, sugere fortemente que não se tratava de uma construção nova, mas sim da renovação de um santuário já existente. O texto grego da dedicação do templo sugere inclusive que Yahvé não era originalmente o único deus adorado ali. É possível que ele compartilhasse o local com um deus solar, Shamash, cuja função ele gradualmente teria assumido. Para compreender adequadamente o processo pelo qual Yahvé se tornou preeminente nos primeiros séculos do primeiro milênio, é necessário inverter a apresentação feita pelos autores bíblicos e lê-la na contramão. Os autores impõem à história de Israel e Judá uma perspectiva judaíta, meridional, que sustentava que o único santuário legítimo de Yahvé deveria ser o Templo de Jerusalém. Este estudo, contudo, mostrou a importância de Yahvé no Reino do Norte, como testemunha a estela do rei moabita Mesa, que comprova a existência de santuários dedicados a Yahvé nos territórios moabitas anexados por Israel. Havia vários santuários yavistas em Israel. O mais importante era Betel, ao qual se somavam o templo na capital Samaria, e também um em Dan, embora este talvez só tenha existido no século VIII. No norte, Yahvé era adorado principalmente como um Baal, um deus da tempestade. Omri e seus sucessores parecem ter preferido um Baal fenício, Melkart, ao Baal Yahvé, o que provocou um golpe yavista realizado por Jeú, que logo em seguida tornou-se vassalo dos assírios. No reino de Israel, o culto a Yahvé era marcado por influências fenícias e aramaicas, enquanto no sul eram sobretudo os motivos e conceitos egípcios que se faziam sentir. As polêmicas contra o bezerro de Samaria, contidas no livro de Oseias, mostram que em Samaria Yahvé era representado em forma bovina, mas Yahvé também era o Deus que nos tirou do Egito. 1 Reis 12 afirma que foi Jeroboão I quem mandou fazer essas estátuas boviformes, mas é possível que isso seja uma retrojeção de uma iniciativa de Jeroboão II, durante cujo reinado, no século VIII, Israel conheceu várias décadas de prosperidade. As histórias sobre o patriarca Jacó, que mudou seu nome para Israel, Gênesis 32, e sua descoberta do santuário de Betel, Gênesis 28, mostram a transformação de uma tradição sobre Jacó em uma tradição nacional israelita. Esse texto também expressa a reivindicação de que o santuário de Betel agora pertencia a Yahvé. Muito provavelmente no norte, Yahvé mais tarde assumiu traços de Baal Shammem, Baal dos céus, bem conhecido na Síria e na Fenícia. Inicialmente era um título para o deus da tempestade, mas acabou se tornando o nome de uma divindade autônoma. É possível que no norte o Baal Yahvé também tenha incorporado alguns traços que, em Ugarit, por exemplo, eram atributos de El. A tendência de Yahvé a assumir as funções de outros deuses não produziu monolatria no norte. Sabemos disso porque, quando os assírios deportaram parte da população em 772, eles também, segundo suas próprias declarações, deportaram os deuses em quem haviam depositado sua confiança, o que mostra que havia uma diversidade de deuses em Samaria. A Bíblia não fornece nenhuma informação sobre a história do antigo reino de Israel nos séculos seguintes, mas sabemos que o culto a Yahvé continuou, pois a arqueologia revelou a existência de um templo de Yahvé no Monte Gerizim, ativo no século V ou IV. No reino de Judá também havia uma série de outros santuários fora de Jerusalém, notadamente em Laquis, em Arad, e também em diversos lugares altos. Eram santuários a céu aberto, mais modestos que os grandes e sem dúvida bem distribuídos pelo campo, atendendo às necessidades de centros populacionais menores.
Nos livros de Reis, os santuários de Laques e Arad não são mencionados, e os lugares altos são condenados. Mesmo sendo santuários onde Yahvé era adorado, podemos supor, com outros deuses. A visão dos editores da Bíblia pressupõe a ideia, desenvolvida no final do século VII, de uma centralização do culto e do poder político em Jerusalém. Antes desse período, o culto a Yahvé era semelhante ao dos deuses tutelares dos povos vizinhos a leste e ao norte. Embora isso fosse anátema para os editores da Bíblia e também o seja para certos teólogos, Yahvé tinha uma parredros, a deusa Azerá, também chamada de Rainha do Céu. É também provável que houvesse uma estátua de Yahvé no Templo de Jerusalém, talvez de um Yahvé sentado em um trono de querubins, como El em Ugarit. Essa é a configuração que está por trás da visão do profeta Isaías e da descrição do trono de Yahvé no primeiro capítulo de Ezequiel. A existência de uma estátua de Yahvé também é confirmada pelas proibições contidas em textos do período persa, pois não faria sentido proibir algo que nunca tivesse existido. Nos lugares altos e também talvez no santuário de Arad, Yahvé e Azerá, eram adorados sob a forma de pedras erguidas ou talvez de uma estela e de uma árvore estilizada simbolizando a deusa. Durante os séculos 9 e 8, Yahvé tornou-se definitivamente a cabeça do panteão, assumindo as funções de outros deuses, como o deus solar, que também era juiz divino. De fato, há salmos que transferem a ele as características e funções do deus solar. Yahvé foi primeiro considerado filho de El, mas depois assumiu as funções do chefe do panteão cananeu, tornando-se como El, o criador divino do céu e da terra. A evolução do Yahvé de Judá, isto é, de Jerusalém, no sentido de se tornar o Deus mais importante adorado pelos judeus, foi acelerada pela queda de Samaria em 722. A derrota do irmão mais velho do norte levou o clero e os altos funcionários em Jerusalém a começarem a pensar que o verdadeiro Yahvé era o Yahvé de Jerusalém. E o fracasso do cerco da cidade pelos assírios em 701 reforçou a convicção de que Yahvé defenderia Sião, seu monte em Jerusalém, para sempre. Embora as políticas anti-assírias de Ezequias tenham levado os assírios a anexarem partes significativas do reino de Judá e a deportarem parte de sua população, essa derrota foi transformada pelos autores da Bíblia em uma vitória. Os eventos de 701 são a origem da ideia de um vínculo indissolúvel entre Yahvé e Jerusalém. Isso foi reforçado pela reforma de Josias, por volta de 620. Após a queda de Samaria, Jerusalém cresceu significativamente e se tornou uma verdadeira cidade. As políticas de centralização empreendidas pelo rei Josias e seus conselheiros fizeram do Templo de Jerusalém o único santuário legítimo, o que exigiu a autorização para o abate de animais não relacionados ao culto para consumo, com a condição de que os impostos apropriados fossem pagos ao templo. Quando o poder assírio enfraqueceu, o rei e seus conselheiros aproveitaram a situação para limpar o templo de estátuas e símbolos que refletiam práticas religiosas assírias. O lema das reformas do rei Josias era Yahvé é um, claramente declarado em Deuteronômio 6:4, funcionando como uma espécie de preâmbulo na edição original do livro. Esse lema significa que há apenas um Yahvé, o Yahvé de Jerusalém. Parece que também foram feitas tentativas de erradicar o culto popular da Rainha dos Céus, a deusa Aserá. Mais tarde, quando Jerusalém foi destruída, alguns judeus interpretaram a catástrofe como uma manifestação da ira dessa deusa, a quem haviam sido obrigados a deixar de adorar. Por trás das reformas de Josias, vemos o desejo de estabelecer um culto monolátrico. Tentativas assim também são conhecidas em outras partes do Oriente Próximo. A existência de outros deuses não seria negada, mas o culto seria prestado a apenas um deus. Embora as reformas de Josias não tenham sido um sucesso imediato, elas representam um momento crucial na trajetória do Deus Yahvé, e juntamente com a ideia da centralidade de Jerusalém e da adoração exclusiva de Yahvé, constituem um dos fundamentos sobre os quais o judaísmo seria posteriormente construído. Recordemos também que, sob Josias, surge algo como uma atividade literária no sentido próprio, com as primeiras edições dos livros de Deuteronômio, Josué, Samuel e Reis, a história de Moisés e outros textos. O evento decisivo que transformou Yahvé, o Deus único, em Yahvé, o Deus exclusivo,
foi a destruição de Jerusalém em 587 e a dispersão geográfica dos judeus, primeiro entre a Palestina, a Babilônia e o Egito, mas depois também para o restante da Ásia Menor e, eventualmente, para todo o Mediterrâneo. A ausência de um rei, de um templo em funcionamento e de um país autônomo tornou impossível adorar Yahvé como um Deus nacional ou como o Deus tutelar de uma família real. Como afirma a segunda parte do livro de Isaías, muitos judeus haviam chegado a acreditar que o braço de Yahvé era muito curto e que, portanto, fazia sentido procurar outros deuses para adorar. É, paradoxalmente, nessa situação de crise que vários grupos, compostos por antigos membros do clero e altos oficiais da corte, conceberam diferentes modelos explicativos para lidar com a crise e inventaram uma nova forma de compreender a relação entre Yahvé e Israel. A obra dos deuteronomistas forma um imenso afresco histórico que abrange os livros de Deuteronômio, Josué, Samuel e Reis. O objetivo dessa história é mostrar que a destruição de Jerusalém e o exílio não foram resultado da fraqueza de Yahvé, mas sim obra do próprio Yahvé, que esteve na origem da catástrofe. Ele utilizou os babilônios para punir seu povo e seus reis, porque estes não haviam respeitado os mandamentos divinos que lhes tinham sido confiados em Deuteronômio. Se Yahvé pode se servir dos babilônios, isso significa que ele os controla. Portanto, ele é mais poderoso que os deuses da Babilônia. Esse é o prelúdio da ideia monoteísta, que pode ser encontrada em Isaías 40:55. Essa parte do livro de Isaías insiste na afirmação de que Yahvé, identificado com El, é o único Deus verdadeiro, e que as estátuas de outros deuses não passam de quimeras feitas pelas mãos humanas. Em contraste com as formas de pensamento deuteronomistas, a redação sacerdotal, dedicada a descrever o período das origens, defende um monoteísmo inclusivo, afirmando que todos os povos adoram o mesmo Deus, mesmo sem conhecer sua verdadeira identidade. Apenas Israel conhece a identidade verdadeira desse Deus, e isso fez de Israel um povo à parte. A ideia monoteísta levanta a questão da relação particular que poderia existir entre o Deus único e um único povo, e essa relação é explicitada em vários textos bíblicos, especialmente em Deuteronômio, pela referência à noção de eleição. Yahvé escolheu Israel entre todos os povos e fez dela sua porção especial. A polêmica contra estátuas e imagens de outros deuses era de se esperar que levasse à invenção de um culto anicônico a Yahvé, e assim a ausência de uma estátua no templo reconstruído de Jerusalém. Ao lado do templo desenvolveram-se as sinagogas, provavelmente durante o período persa, nas quais o culto de Yahvé não se baseava no clero e nos sacrifícios sangrentos, mas na leitura da Torá. A primeira versão dessa Torá, o Pentateuco, foi editada e começou a circular durante o período persa entre aproximadamente 400 e 350. Ela reuniu escritos sacerdotais, uma parte dos textos deuteronomistas e alguns outros, e sua coerência estava no fato de conter todos os mandamentos divinos transmitidos ao povo por Moisés no Monte Sinai. Isso significava que conhecer a vontade de Yahvé já não exigia a existência de um rei ou de um país. O Pentateuco se encerra antes da conquista da terra. Em certo sentido, o judaísmo nascente inventou a separação entre poder político e prática religiosa, assim como a distinção entre prática religiosa e um território específico, permitindo que o judaísmo funcionasse como a religião de uma diáspora. A transformação de Yahvé em Deus único foi realizada pela recusa do judaísmo em chamá-lo pelo nome e, sobretudo, pela tradução da Torá para o grego. Foi isso que permitiu que todo mundo, visto da perspectiva greco-romana, o descobrisse e, eventualmente, se voltasse para ele.